O meu ponto é que eu acho que a gente também tem que tomar cuidado para não moralizar como se a diferença de idade fosse o grande problema. Não acho que seja. Acho que tem outros elementos que podem fazer com que essa relação seja mais problemática. O vídeo de hoje é sobre gays que se interessam por caras mais velhos. Coroas, maduros, daddies, sugar daddies, todo mundo dentro desse guarda-chuva. Enfim, esse é o nosso papo de hoje. Quem é você? Eu sou... Quem é você? Quem és tu? Que disseste assistir referências, pegar a referência? Pegou a referência? Não, é... Se você pegou a referência, você sabe. Mas eu sou o Lucas David, psicólogo gay, e você é o Jonathan, psicólogo gay. E a gente é o Pod Gay. Jonathan. O Jonathan, sai daqui, eu sou o Jonah, psicólogo, esse é o Pod Gay, e a gente tá começando mais um conteúdo, mais um vídeo aqui. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para que o YouTube te notifique quando nós postarmos conteúdo. Por favor, inscreva no nosso canal, por favor, senão você nunca mais vai ver a gente. Exatamente, você nunca mais vai ver a gente. Talvez seja bom também, né? Mas... Talvez o Lucas na sauna às vezes. Mas o fato é, acompanha a gente, porque toda quinta-feira às 8 tem vídeo, né, Lucas? Então, e no segunda-feira no Spotify e nas outras plataformas. No Spotify, nas plataformas. Mas assim, ó... Esse assunto eu acho que ele dialoga muito com a minha vida. Dialoga, né? Muito eu tô ligado. Com a minha vida. Fala mais aí, tu tem lugar de fala pra falar sobre gays que gostam de caras Eu mais acho que eu não quero falar sobre isso. Mas não é, mas eu tô te perguntando. Mas ó, assim como boa parte da comunidade gay, eu também gosto muito de homem mais velho. Eu nunca neguei isso. Eu nunca escondi, muito pelo contrário. Não sei se é verdade que tu nunca escondeu, assim, talvez nunca tenha negado, mas acho que escondeu um pouco sim. Eu namoro um cara mais velho, né? Ele tem 25. Tô falando. Eu namoro um cara mais velho, ele tem 42 anos e eu tenho 29, né? Então é uma idade. Mas, gente, cabelo grisalho é assim. Eu vi cabelo grisalho, você pode ter certeza que eu já vou. Opa. Entendeu? E eu acho que isso é legal porque significa muitas coisas. Pesquisando sobre o tema, a gente descobriu que significa tanta coisa para o mundo gay, especialmente para o seu comportamento. E a gente descobriu, inclusive, que esse é um comportamento que não vem só dos homens gays modernos, vem inclusive dos homens da Grécia Antiga, né? A gente já falou aqui várias vezes sobre isso, algumas referências, mas isso é legal porque a gente consegue entender um pouco sobre o comportamento do homem gay atualmente. Você acha que, inclusive, é errado ter sugar daddy? Nossa, foi do nada, né? Você não esperava. Não tava no roteiro isso. Olha, eu acho que se duas pessoas adultas consentem sobre algo, quem sou eu pra dizer algo, sabe? Tipo... Mas você teria agora um sugar baby? Eu não... Sugar baby, não. Tá difícil, né? Sim. Não, sim, bancar... Porque qual é a concepção de um sugar daddy? O sugar daddy normalmente é o cara que vai pagar as coisas pra você. Tudo. Só que o sugar daddy porque o sugar daddy não é... Tudo. Mas se eu pago, tipo, 90% e ele só paga, sei lá, as viagens caras, ele é um sugar daddy? Eu não acho. Então tem que ver isso aí também. Ele é só um sugar. Porque sugar. Eu acho que, na verdade, o sugar daddy ele é aquele que paga, tipo, e te sustenta. Não, tá, acho que 90% sim. Mas que realmente... Acho que faz você subir de vida, sabe? Quando você não faria isso com seu próprio salário. Você, tipo, um pobre fudido, pé rapado, e daí, de repente, você conhece um cara que vai te matar. Gente, você não é você ficar, tipo, um cara mais velho que ganha o mesmo que você um pouquinho mais. Não, você não é sugar daddy. Isso aí é só daddy, entendeu? Isso é só daddy. Então, isso é uma coisa legal. Mas eu acho que eu não teria um sugar baby, também não teria um sugar daddy, porque eu sinto que eu acho que eu ia perder muito controle da minha vida. É uma coisa delicada, né? É uma coisa delicada. E fora que, assim... Entrar numa relação onde um depende do outro, dessa forma, financeiramente, assim, parece um cenário perfeito pro caos, para as duas partes. Porque o que eu conheço de gente, de histórias, de caras mais velhos, assim, ou de amigos, ou conhecidos, que eu sei que estão presos numa relação dessa, onde ele banca o cara mais jovem, daí o cara controla a vida dele, vira um inferno... Porque você já vai ter a premissa de que você tá pagando, você sente meio que em dívida, a outra pessoa se sente à vontade. Mas sabe o que eu acho que também tem um rolê que aí algumas pessoas que gostam de ter o sugar daddy e ser o sugar baby, porque é uma questão de dominação. Tem pessoas que gostam disso, né? Eu não falo nem só dominação, tipo, na cama, eu tô falando dominação, tipo, na vida, sabe? Então elas sentem um certo quando elas têm alguém no controle. O que eu acho que, assim, na cama é uma coisa super válida, mas na vida eu acho que é uma coisa que pode te prejudicar muito, porque acho que você tira um pouco da sua responsabilidade de fazer as coisas, sabe? Um pouco?
Bastante. E eu queria, óbvio que eu queria, já tá mais fácil, né? Mas aí é o que eu falei, aí depois você controla, a pessoa tá controlando a sua vida, você tá terceirizando a sua vida. Esse aqui é o direito de ser o quê? Um bebê de novo? Por Assim, isso que você vim pra te botar pra amigo, vamos mamar. ser sinceros. Não, para. Ah, Mas ó, vamos falar das coisas que a gente descobriu. vamos. Vamos trazer os pontos que daqui a pouco a gente vai começar a se expor e daí já era. Olha só, esse é um tema que repercute, né? Relacionamentos e diferença entre idades. E daí a gente fazendo umas pesquisinhas a respeito desse tema, descobrimos coisas curiosas. Por quê? Porque a gente já gravou um conteúdo sobre isso aqui, na época que nós só tínhamos o podcast via áudio. E esse foi um tema que nós gravamos há muito tempo atrás. Então a gente está trazendo de novo com novos olhares sobre esse mesmo tema. E a primeira coisa que apareceu, que eu achei muito curiosa, é que diz que em relacionamentos homoafetivos, a idade parece ser um componente de orientação sexual. O que isso significa? Significa que na prática, parece que entre nós homens gays, junto com a descoberta da sexualidade, vem uma predisposição a se relacionar com caras mais velhos. Coisas que, se a gente olhar para homens héteros, não funciona assim. Na verdade, entre eles é o contrário, né? Eles sempre se envolvem ou com mulheres mais jovens ou com mulheres da mesma idade. Né? E com preferencialmente bem mais jovens do que eles, né? Independentemente da idade. E eu acho que esse é um dado importante para a gente colocar, porque mostra que não é uma questão específica de alguns homens gays. Parece que culturalmente entre a gente tem esse elemento. E daí eu quero te perguntar, ao longo da tua vida, tu se envolvesse mais com caras da tua idade mais jovens ou com caras mais velhos? Mais velhos, com certeza. Sem sombra de dúvidas, disparado. É, né? Isso desde sempre. Na verdade, quando eu era mais novinho, não. Tipo, na faculdade, não. Porque eu tinha meio que medo, assim, de... Doido, né? Eu tinha medo de relacionar com caras mais velhos. Mas não tinha vontade? Essa é a pergunta. Não, tinha. Mas então. eu me relacionava mesmo com pessoas da minha idade. Mas você Aí relacionava com pessoas depois, da idade porque tinha pensando medo de ser... no grisalho. E sabe o que é curioso? Eu lembro que na minha faculdade Olhava tinha um pro meu filho e cara... pensava, isso aqui daqui a 20 anos não vai estar um sabor. Eu tinha um cara na minha faculdade que ele tinha, tipo, uns 25 anos, 24, acho que... E ele era grisalho, porque, tipo, tinha... Porque tem pessoas que têm essa tendência, né? E aí, ele é um dos caras que eu mais achava bonito. Ou seja, gente, eu gosto mesmo de pessoas... É assim, entendeu? Mas eu tinha um certo medo, porque eu me sentia muito vulnerável. Por isso que eu falo, assim, eu não gosto muito dessa questão, tipo, da financeira, porque a pessoa vai ter um controle sobre mim. Eu não gosto disso, não. Esses dias eu não sei onde é que eu tava, acho que eu tava no Twitter, uma coisa aleatória, assim. E daí eu caí num desses vídeos de produtor de conteúdo adulto da vida. E daí era de um casal. O cara tinha 60 anos, 62, casado com um rapazinho novinho, assim, de tipo 18, 19. E daí... Pois é, e aí? E daí... O que você acha disso? Não, e daí, olha só. Os vídeos que estavam aparecendo mostravam deles transando e tal, mas compartilhando da rotina deles. E daí o cara mais velho basicamente bancava as contas e o novinho ficava em casa, cozinhava, lavava, passava roupa. Assim, essa era a rotina deles. Mostrando que ele chegou em casa do trabalho e tá lá o maridinho dele, de 18 aninhos, no fogão fazendo toda a jantinha pronta. Mas o que você acha? Porque agora você me ativou. O que você acha de caras mais velhos, tipo 25 pra mais, que ficam com meninos de 17, 18 anos? Não, caras de 25 com um cara de 17 é uma coisa. De 30, não. Não. De 60? Não, mas vou insistir ainda, porque eu acho muito esquisito caras que... Eu lembro de um caso de um amigo, que uma vez eu chamei ele pra ir pra balada. Eu já tava, sei lá, no final da faculdade, eu devia ter uns 20 e poucos anos, ele era mais velho do que eu, ele já devia ter, sei lá, na casa dos seus 27, 28, namorando com um rapaz de 17 anos de idade, que ele me disse que não ia poder ir pra balada no final de semana porque ele tinha que ajudar o namorado com o trabalho de biologia da escola. Ai, que situação. Mas... Aí eu te digo, foda, né? Foda. Mas eu acho muito problemático homens que... Na verdade, assim, isso pra mulheres também, né? Que namoram
que você tem 25 mais, 30 principalmente, e namora pessoas de 17, 18 anos, eu acho um pouco problemático. Por lei, não tem nenhum problema. Por lei, tipo, não tem nenhum problema. Com 16 anos existe consentimento, com 18, livre. Só que eu ainda acho que com 17, 18 anos e até 19, você ainda não tem o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento mental quanto a experiência social de você tomar decisões. E eu acho que o homem mais velho, ele obviamente tem muito mais sabedoria, é muito mais assertivo, já teve experiência, então é muito fácil essa relação ela ficar desequilibrada. É muito fácil o homem de 25, 30 anos, ele, tipo, dominar o 18, 19, eu não tô falando dominação legal aqui na cama, eu tô falando assim, dominação da vida. Né? E é o controle não consentido. Porque assim, e aí, ó, nada aqui que eu tô falando é por lei não tem isso. Mas acho que psicologicamente falando, a maior parte dos meninos de 17, 18 anos, das pessoas de 17, 18 anos, elas não têm muito ainda sabedoria ou até a parte racional para elas tomarem decisões tão consentidas, especialmente decisões delicadas. Não é à toa que, por exemplo, nos Estados Unidos você só pode beber com 21 anos. Não é à toa que aqui no Brasil você só pode pegar numa arma legalmente quando você tem, eu acho, seus 21 ou 24 anos, 25 anos, né? Então, porque existe realmente essa necessidade de você desenvolver o seu cérebro. Então, eu acho muito problemático essas relações mais velhas onde o cara tem 25 mais e tá com 17, 18. Eu entendo o que tu estás falando e eu concordo. E eu acho que a qualidade da relação ela é importante. Porque a gente pode ter a mesma faixa etária e o relacionamento ser completamente catastrófico e perturbador também. Sim. Então, também acho que tem que tomar cuidado para não cair nessa generalização de que, então eu não posso me relacionar. Não sei, eu acho que a qualidade e a maneira como a relação acontece, ela é mais importante que a diferença de idade. Agora, uma coisa é fato. Um cara de 17 anos e um cara de 30 são pessoas que têm experiências de vida muito diferentes. Não tem muita experiência de vida, acho que esse é o grande ponto, né? Não. Eu acho que aí vai depender de novo, assim. Eu não sei quem é esse cara de 17 anos de idade também, porque tem um monte de cara que às vezes chega nos 30 e nunca nem sequer transou com outro homem ainda. A gente vê isso, a gente atende isso. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que o de 17, por mais que ele tenha, tipo, tido, sei lá, experiências, porque ele teve que amadurecer, ele é uma experiência muito limitada pela questão cerebral, né? Tipo, o cérebro dele não está desenvolvido, que se desenvolve até os 25 anos, né? E o de 30, ele tem esse cérebro desenvolvido, e às vezes, por mais que ele não tenha tanta experiência assim, mas ele já consegue absorver muito mais o pouco que ele tem, sabe? E até, tipo, ao redor. Então, eu acho que ele consegue tomar decisões melhores. Mas, assim, decisões melhores no nível que eu tô falando é mental, tipo, não decisões sociais ou decisões de valores, isso aí é muito variável, né? Mas a decisão, tipo, eu acho que é muito mais firme, costuma ser muito mais firme. E aí, por isso que eu acho que, tipo, é muito problemático quando essa diferença de idade é muito grande, quando a pessoa, ela é muito nova, sabe? Então, assim, se você tá se relacionando com alguém, não do Jonah, mas minha dica é, toma cuidado, sabe? Tipo, com 17, 18 anos, toma cuidado. Tipo, vai ficando com gente da sua idade. Ou não namora, vai experienciando. Eu digo que tem que tomar cuidado. Também, claro. Você assina embaixo? Eu assino embaixo. Eu acho que precisa ter cuidado. O meu ponto é que eu acho que a gente também tem que tomar cuidado para não moralizar como se a diferença de idade fosse o grande problema. Não acho que seja. Acho que tem outros elementos que podem fazer com que essa relação seja mais problemática. Como? A maneira como a relação acontece, ou como a pessoa se comporta, por exemplo. Uhum. Sabe? Porque um cara pode ser abusivo independentemente de vocês terem 20 anos ou 2 anos de diferença de idade. Sim. Entende? Mas eu acho que, agora, na minha concepção, Lucas, eu acho que o de 17 e 18, ele sempre vai ter uma desvantagem nesse sentido, sabe? Eu acho que sempre vai pesar muito. E eu também acho, agora também, outra opinião pessoal minha, com 17, 18 anos, você não tem que ficar em relacionamentos muito sérios. Eu acho que, especialmente o gay, ele tem que aproveitar. Eu acho que, tipo assim, tem que aproveitar. Não é que é errado namorar, tá? Mas eu acho que é uma grande vantagem, tipo, você aproveitar um pouco da vida, porque isso te dá muito
poder de tomar decisões mais assertivas quando você realmente precisar, que é tipo... De ter referência mesmo, né? Mas não é tipo uma referência externa, é de dentro, assim, de eu dentro de mim, a partir das minhas histórias e vivências, poder escolher o que eu quero. Eu acho que para uma pessoa mais experiência é jovem, tudo. isso é mais difícil de ter, assim, de ter bagagem na vida para poder comparar dentro do que eu quero e falar, na real, para mim isso não faz sentido. Acho por isso que escolher faculdade na cidade é muito injusto, porque você não tem essa noção. É um bom exemplo. Inclusive, a gente tá falando disso, mas a perspectiva do homem de, sei lá, 30 mais, eu vou colocar agora 30 mais, 35 mais, que namoram de 18. Ou, por exemplo, de 60 que namoram de 18. Qual que você acha que é a mentalidade dele para namorar um de 18? Esse é um bom ponto. É uma boa questão. Né, assim... É porque, sim, eu acho que... O tema do vídeo é sobre gays que se interessam por caras mais velhos, mas a gente também tem que falar dos mais velhos que se interessam por caras muito mais jovens. É, porque... O que faz, né? Eu acho estranho, honestamente. Você é Jonah Nascimento. Eu, Jonah Nascimento, tira o meu registro profissional aqui. Eu acho estranho um cara de 60 anos de idade e, assim, um cara bem ativo, sabe? Assim, relativamente musculoso. Assim, dava de ver que tinha uma questão, assim, bem clara de quais eram os papéis sexuais naquela relação e tudo. Eu, Jonah, acho curioso e acho estranho um cara de 60 anos de idade, que já teve toda uma bagagem de vida, Querer ficar com alguém... se relacionar com um cara, assim, que acabou de completar 18. Porque, pensa, tipo, você com 18 anos. Tipo, o que você sabia da vida? Eu sempre, quando me deparo com esses dilemas, eu sempre me pergunto a seguinte coisa: se eu tivesse um filho, se você tivesse um filho, você deixaria o seu filho de 18 anos se relacionar com um cara de 60? Tipo, tranquilo, você deitaria boa, a cabeça assim, no travesseiro? Sabe, tranquilo. Porque, de novo, eu paro e penso, o que o de 60 vai tirar do de... Porque assim, vamos supor... tem muita coisa pra tirar. Então, mas vamos supor que a relação, ela, querendo ou não, é uma troca, certo? Eu acho que, na minha visão, ambos têm uma certa... interesse. A gente é Óbvio. interesseiro em relacionamento, eu não tô falando de forma pejorativa, tá? Mas a gente é interesseiro. O que o cara de 18, para tirar de um de 25, 30 anos, tem muita coisa. Tem a sabedoria, tem a estabilidade emocional, tem a estabilidade financeira, tem o conhecimento, tem a própria sexualidade em si, eu falo tipo o ato, né? Então você tem muitas coisas ali que você quer conquistar e a outra pessoa te oferece. Mas um de 60, por exemplo, um de 35, de 40, tipo, o que ele vai... qual que é o interesse dele no de 18? Se não o interesse pelo corpo e somente pelo corpo? Eu acho que a gente pode considerar o corpo como um grande atrativo, de fato. A juventude também é um grande atrativo. Viver o que ele não... talvez tenha vivido com 18 pensar, anos. Hoje, um cara que tá fazendo hoje 60 anos, onde que ele viveu a adolescência dele? Assim, viveu nos anos 80, provavelmente. Não, isso para pensar, tipo assim, a gente... A pessoa de 18 anos hoje, tipo, sei lá, em Florianópolis, em Uberaba, tipo, ela vive muito diferente do que a gente viveu. Vive muito diferente do que a gente viveu. Imagina 40 anos atrás, quando esse cara tinha 18 anos. Então, assim, uma outra coisa que eu vou até então já aproveitar esse gancho e trazer, que um outro ponto que a gente pesquisou e apareceu, é que idade psicológica não é a mesma coisa que idade cronológica. Né? Esse é um outro detalhe. Tem muitos caras, assim, que se interessam por caras mais velhos, e muitos caras mais velhos se sentem mais jovens. Eu tenho vários, eu tô na casa dos 30 anos hoje, eu tô com 32, e às vezes eu, tipo, me choca, assim, porque eu me olho no espelho, eu facilmente me lembro, assim, parece que eu tenho 20, tô na casa dos 20 de novo. E eu tenho pacientes hoje que estão na casa dos 40 que falam a mesma coisa, tipo, eu não me sinto um homem de 40 anos, eu tenho uma vida de um homem de 40 anos, eu tenho as responsabilidades, comprometimento, a maturidade
Mas, assim, a maneira como eu me vejo ainda é muito mais jovem do que isso. É que o homem gay também, às vezes, ele nem tem ele tem 40 anos, ele não tem a vida social, às vezes ele tem, tipo, do trabalho, mas não a vida social de uma pessoa de 40 Não anos. tem a vida social de uma pessoa de 40 anos. E, obviamente, a gente tá olhando pela análise, tipo, da cultura social. Tipo, o que é um homem de 40 anos? Normalmente é uma pessoa que ela tem responsabilidade, ela, tipo, muita responsabilidade. O estilo de vida mesmo, assim, eu fico lembrando, pega os teus tios, pensa nos meus tios, sabe, nos teus tios que tá aí assistindo a gente agora. Os homens de 40 anos, héteros, se a gente olhar, o que eles são? Trabalho, daí ele chega em casa, daí fica com os filhos, daí fica com a esposa, daí joga futebol 1 ou 2 vezes na semana, daí vai pra academia, tararana. Às vezes, eu me lembro do vídeo que a gente gravou agora sobre os caras héteros, né? Aí às vezes dá uma escapadinha, faz uma coisa ali. Normal. No final de semana, um churrasco com a família, passa o dia no parque, tarará. Pega a rotina dos gays. Vai na sala. Essa aula na segunda, não sei o que. Vai na balada. Chega, vai dormir 4 da manhã porque mamou não sei quem no meio da madrugada. Não todos, tá? Mas não todos. Você não vai ver, tipo, um homem hétero. Mas é mais comum, assim. O que é muito bom, mas é muito diferente da expectativa. E que tipo, causa o que buga, né? Não é um julgamento moralista. Muito sabe? pelo contrário. É só uma constatação de que acontece. Eu acho que é pra mostrar que a vida do homem gay, muitas vezes, ele Ela é tem muito diferente dinâmica, ela tem outra dinâmica do que é esperado. E, tipo, não é que é errado ou certo. Agora, o que traz também, tipo, pra um ponto importante, né? Porque a gente acha que o Daddy, né, tipo, de 40 anos, ele vai ser uma pessoa super segura e tal, e às vezes ele tá super inseguro, às vezes mais que o de 25, porque o de 25 ele teve uma infância e adolescência muito menos caótica, nesse sentido da homofobia, do que o cara de 40, que tá vivendo, tipo, o que o de 25 tá vivendo, já viveu às vezes, e o cara de 40 tá vivendo agora, sabe? Eu acho por isso que tem muita gente que vai em busca do cara mais velho achando que ele vai ser comprometido, achando que ele vai ser não sei o quê, e na verdade ele dá ghosting, ele é evitativo. E assim, porque o cara tá aprendendo. Então assim, e também pela forma de, eu tô buscando homens maduros porque eles sabem. Não, porque é o que você tá falando, não significa nada. O que faz sentido para pensar, tipo, um cara de 40 relacionar com um cara de 20 e poucos nesse sentido, né? E uma coisa que eu tava me dando conta também, assim, os caras, eu agora tô com 32, eu já tô numa fase onde posso transitar entre os dois universos, né? É verdade. De sair com caras bem mais jovens do que eu, com uma diferença de pelo menos 10 anos, e de sair com caras mais velhos também. Como diria a Sandy, sou jovem pra ser velha. E velha pra ser jovem. 30 anos é foda, né? 30 anos é foda. E daí eu tava me lembrando que os caras mais jovens com quem eu saí, do tipo 22, 23, que é o máximo que eu consigo chegar, mais do que isso, mais jovens do que isso, pra mim já não rola. Foram muito mais carinhosos, muito mais abertos. Seguros emocionais, você desinibidos. Diz, né? Assim, afetuosos mesmo, de tocar, Enquanto caras mais velhos com quem eu já saí, na casa dos 40, tem muito mais resistência, muito mais reprimidos em vários aspectos. Então acho que esse é um outro ponto que um cara mais velho também pode aproveitar e pode se beneficiar de um cara mais jovem. Verdade. Que é um outro valor cultural, é uma outra época, uma outra fase de vida, e também tem a oportunidade, assim, de ter na relação uma referência diferente de como ser. Porque uma coisa que me ocorreu agora pensando nisso, né? Esse cara de 60 anos, muito provavelmente, deve ter tido uma vida assim. A gente traz os temas aqui e nós conhecemos a nossa comunidade e os problemas que ela tem. Muito provavelmente deve ter tido uma vida assim muito frustrada de vários relacionamentos, como nós temos, de sermos traídos, de sofrermos abandono, de estar num relacionamento com uma pessoa que tem um comportamento ambivalente, super carinhosa e depois fica fria. Uma coisa assim muito estranha. E daí às vezes, talvez num carinha novinho, que está deslumbrado e apaixonado pela vida, talvez seja a primeira vez que esse cara teve a oportunidade de se sentir amado honestamente. Sabe? E voltar um pouco no tempo de se sentir um pouco mais, tipo, parece que eu tô vivendo isso com alguém, tipo... Parece que eu tenho essa idade, é como se eu tivesse idade de novo, né? Tipo, é como se eu tivesse... Aqui é como se eu tivesse essa idade de novo, sabe?
E eu acho que o mais novo, ele quer um pouco do que o homem mais velho, ele pode oferecer pra ter, tipo, um certo... Porque quando você tem seus 20, 25 anos, por mais que você teve muito mais estabilidade, você tá muito perdido em várias questões, porque as pessoas ainda não têm referência do que é o envelhecer gay, porque as pessoas ainda não têm referência do que é um relacionamento que a gente tá todo mundo descobrindo, principalmente os gays. Então, eu acho que você busca como o mais novo busca no mais velho essa referência, tipo, essa segurança. Turns out, ninguém tem. Acontece que ninguém tem. Não, não é verdade. Tô brincando, é brincadeira. As pessoas têm sim. Algumas pessoas não têm. Tem que ver. Tem que ver. Um outro dado relevante é que relações com maior disparidade de idades e de pessoas buscando pessoas mais velhas é mais comum entre homens gays do que entre homens héteros. E esse é um outro dado legal, assim, porque da mesma forma como a gente fala que entre homens gays nós temos mais liberdade de explorar outros modelos de relação aberta, poligâmica e por aí vai, eu acho que a mesma coisa acontece com a questão da idade. Essa régua, ela pode fluir e é muito mais tolerável, né? É muito mais tolerável. Porque... Nossa, é muito mais tolerável. Eu achava, por exemplo, minha mãe achava super ruim o fato de eu estar namorando uma pessoa que é, sei lá, 12, 13 anos mais velha que eu. E eu acho que o velho fato de estar namorando outro homem, ele já, tipo, coloca isso na frente, sabe? Eu acho que, inclusive, eu acho que, sim, depois minha mãe viu o Thiago umas 2, 3 vezes, depois ela falou, Thiago tem quantos anos mesmo? 42. Ela, nossa. Tipo, é uma diferença de idade. É uma diferença de idade, mas eu acho que ela só percebeu isso depois de um tempo, quando ela já, tipo, meu filho tá namorando um homem, entendeu? Mas imagina, se tu tivesse 17, ele teria 30. É. O que foi? Nada, eu só postei e saí correndo. É, porque na verdade, assim, eu conheci ele com 28. 28, é. 28, eu conheci ele com 28. Então, assim, minha cabeça já tá muito mais formada. Que diferente de um, por exemplo, que tem 17 e fica com um de 30. Eu, sinceramente, hoje aos 32, eu jamais conseguiria namorar com um rapaz de 18 anos. Jamais. Eu acho que são universos muito diferentes e eu não... Jonah, né? Tipo, e pra mim, pode ser muito bonitinho, gostosinho, etc. Querido, fofo, a gente tem várias coisas em comuns, assim, mas na minha história de vida, pra mim não dá. Mas você também... Você tá falando de mim, mas agora que eu lembrei, você também namora um cara mais velho. Eu namoro. Você é casado com ele. Namoro. Estamos juntos. E qual é a diferença de idade? São 11 anos. Caraca. Então ele tem... Eu tô com 32, eu vou fazer 33, né? Ele fez 44 agora. Fez 44, então também. E você, imagino que tenha vivido isso muito mais intensamente que eu. Foi, porque quando a gente se conheceu eu tinha 21 para 22. Ele já tinha os seus 33. Então, e já era uma diferença. E como é que era? E já era uma diferença expressiva. Porque imagino que ele era... Bom, o que a gente tá falando talvez não, mas ele era mais seguro, imagino que você, né? Tipo, ele sabia mais o que ele queria. Uhum. E aí? Tipo, isso pegava você? Me pegava, super. Porque assim... De novo, vamos lembrar como que era a sua vida, como é que era a sua cabecinha aos 20 anos de idade, né? Eu era completamente inseguro, completamente inexperiente, imaturo, morria de vergonha de me expor, de me expressar, de falar o que eu queria, de falar o que eu gostava. Tudo eu achava que era sobre mim, tudo eu achava que eu estava sendo rejeitado, que ele não me amava mais, que... E eu tinha 33 é igual. Não é muito diferente. E, na época, era um choque, assim, porque, tipo, ele olhava pra minha cabeça e ficava, o que que tá acontecendo? E acho que esse é um grande ponto que me faz refletir que se eu hoje estivesse num relacionamento, se eu estivesse solteiro e fosse me relacionar com uma outra pessoa, eu provavelmente não me relacionaria com um cara de 20 anos de idade, sabe? De 18, 17, por causa disso, assim, porque eu acho, tipo, muito bacana, muito legal, mas uma hora eu ia me emputecer, eu ia falar assim, gato... Porque é muitas inseguranças. Por isso que eu acho que talvez o cara que não viveu... O cara que não viveu quase nada quando era mais novo faz sentido namorar um de 20 e poucos. Nunca acho pra mim um de 18, tá? Mas acho que de 20 e poucos, sim. Ele foi guerreiro, assim. A gente conversa sobre isso. Eu várias vezes já me refleti e pensei, se tivesse o contrário, eu já teria me mandado pro espaço há muito tempo. Por conta disso, assim mesmo. Dessa coisa de tipo de não ter uma outra pessoa ali firme que eu possa contar, sabe?
Agora, um outro dado interessante que a gente achou é que homens gays brancos, eles procuram, normalmente, comparado a outras etnias, homens mais novos e não mais velhos, as outras etnias mais velhos. O que faz muito sentido agora, querendo pensar. Vou contar que esse foi um negócio que me surpreendeu. Me surpreendeu também. Uma pesquisa feita em 2003 apontou que homens de outros grupos raciais têm uma tendência a buscarem homens mais velhos do que homens brancos. Inclusive, essa mesma pesquisa traz que entre homens brancos, parece que a questão da raça, de como que eles se veem, é colocada como uma moeda de troca que sustenta a disparidade da relação. E daí uma coisa maluca. Assim, é uma pesquisa, óbvio, é um dado para a gente explorar. Eu acho que qualquer tipo de pesquisa assim, quantitativa é difícil da gente julgar, teriam que ter outros, né, outros materiais para a gente corroborar isso. Mas acho que essa é uma informação curiosa e interessante. Eu acho que faz meio que sentido, porque acho que se a gente para pensar, tipo, os brancos, vamos pensar, tipo, alguns... Mas, ó, homens... se a gente pegar países como, tipo, a Europa, Estados Unidos, e até mesmo algumas regiões aqui do Brasil, como, por exemplo, São Paulo, o Sul, você vai perceber que a cultura, tipo, a cultura gay, ela é muito dominada por homens que são brancos, né? E, principalmente dos lugares que estão, quem fala, quem tem voz, e... Normalmente a gente tem uma visão muito mais parecida que a de um homem hétero, ou que é muito parecida com essa visão que a gente falou de um cara que gosta do mais novo, que gosta de um corpo específico, que valoriza a juventude, né? E todo esse combo, diferente de uma pessoa que ela é não branca. E aí, normalmente você tem muito mais... outras referências, a pessoa que não é branca, ela tem muito mais referências do que talvez a pessoa que, tipo, tá na... Porque assim, no Brasil é muito difícil a gente colocar esse dado, porque aqui é muito miscigenado, né? Mas se a gente olhar, tipo, para outros países como Estados Unidos, onde é muito mais dividido, acho que isso fica um pouco mais claro, que as pessoas que não são brancas, elas têm referências muito diferentes e muito mais diversificadas, né? Do que... Eu acho que entendo um pouco do que tu estás querendo trazer, que assim, existe uma cultura colonizadora, né? E partindo desse pressuposto, assim, patriarcal, colonizador, tem uma coisa, assim, sobre dominação mesmo. Aqui agora sim, vozes das nossas cabeças, a gente está aqui viajando. O dado da pesquisa é esse, mas... explicando e refletindo a respeito, eu acho que também vem desse legado histórico, né, de uma cultura moldada a partir de um lugar de poder. E ser uma pessoa mais velha, eu acho que esse é o dado relevante. Ser uma pessoa mais velha, numa diferença tão grande de idade numa relação, atribui essa pessoa um poder. Porque o cara de 40 anos, muito provavelmente, tem uma situação financeira muito melhor do que um cara de 20. Sim. Né? Aos 20 anos de idade eu estava na faculdade, o dinheiro que eu ganhava eu pagava a faculdade, mas assim, é muito diferente da situação financeira que eu tenho hoje aos 30 anos de idade. Muito provavelmente será da situação que eu vou ter aos 40, independentemente do valor. E eu acho que para muitos de nós isso também acontece. Então, esse também é um outro dado. Né? Sim. E eu acho que isso faz com que a gente, por exemplo, lembre muito dessa que eu falei, né? Os gregos ou até mesmo os romanos, eles tinham um hábito cultural que era da broderagem. e que eles... Eu sempre volto a falar isso. Não é broderagem. Mas é sim. Eles não querem admitir, os gregos... Tô brincando. Mas é que tinha o homem mais velho que passava conhecimento pro homem mais novo através... do leitinho dele. Não, para de... Mas explica direito a história. Através em algumas cidades, não é na Grécia. Era acredito que o sêmen, ele tinha, continha informações. Não, em algumas cidades da Grécia Antiga, existia uma cultura e uma tradição de que homens mais velhos iniciavam outros homens no papel de ser homem. Mas também... E como que eles aprendiam isso?
mas também acreditava-se que o conhecimento ele passava pelo sêmen. Claro. E aí, normalmente, o homem mais velho, ele tinha que fazer, porque na verdade o problema era o homem mais velho, ele não poderia estar no papel de passivo, E porque não isso era passa. degradante. E não passa. Depois de tomar uma jatada, tu não se sente uma pessoa diferente. Era pra você ser um expert, então. Mas é porque quando você tem essa... E aí o homem mais velho, por exemplo, na época, ele não podia ser o passivo, que isso era vergonha. O mais novo podia. Porque... Por quê? Porque ser o homem mais velho tinha uma questão, uma cultura de ser o cara mais sábio, e ele era responsável de ensinar os outros homens nesse papel. Porque a gente tem que lembrar que na Grécia Antiga, ser homem era ter responsabilidades com a cidade, era participar da política, participar da educação, eram eles que coordenavam a cidade. Então, o vínculo entre homens mais velhos e homens mais jovens tinha um papel educativo. Mas olha, os homens mais velhos eram muito mais... Acho que a velhice era muito, de forma geral, era muito mais vista como algo positivo, ao contrário da nossa cultura atual, onde o envelhecer é algo negativo, e aí isso me leva a pensar também outra coisa. A gente, como cultura, gosta do daddy, mas é do daddy que não parece tão daddy assim. É de um daddy muito específico. Quando você pensa num daddy, você pensa num gostoso, padrão, peitão, sabe? É isso que você pensa, tipo, em uma pessoa muito específica. Também tem que ver isso aí. Não é só pela idade em si, né? Esse é um outro É pelo detalhe. imaginário popular. Esse é um outro detalhe também, né? Que a gente também tem que considerar, porque enquanto a gente estava falando, eu fiquei pensando aqui. Na Grécia Antiga, que idade era considerado um homem mais velho? Porque 18 anos, porque o povo morria cedo. Pois é, a expectativa de idade era bem diferente, né? Mas eu ainda acho que, por exemplo, existe muito essa característica de ver o homem mais velho como sempre o ativo. E o dominador. E na verdade, tipo assim, às vezes o homem mais velho pode ser afeminado e ativo, pode ser afeminado e quer ser passivo, tipo, não quer dizer nada, mas não é bem visto. Não é bem visto. Exato. E o que me faz pensar é o seguinte, a gente não saiu da Grécia. A gente não evoluiu nada. Que coisa, né? A gente evoluiu, sim. Ó, um outro ponto, eu ia trazer um outro argumento agora que mostra que a gente não saiu tanto da Grécia, porque outro elemento que a gente pesquisou aí que apareceu é que muitos homens gays têm uma predisposição e uma preferência por se relacionarem com caras que um autor até usou uma expressão chamada de homens com cantos arredondados. Que são o quê? São os caras que já pararam as suas arestas, estou fazendo aspas aqui, da vida. O que significa? Isso significa que são caras mais maduros, caras mais sensatos, que têm clareza do que eles querem, que são caras que normalmente não fazem joguinhos, são caras que são, assim, maduros, maturados mesmo. Porque parte de ser uma pessoa jovem é ser essa coisa assim meio caótica e desorganizada que você está aprendendo a se organizar na vida. Inclusive as experiências que a gente tem vão fazendo isso, né? Ser uma pessoa jovem, aos 20 anos a galera faz coisas, a gente se passa de muitas maneiras. E uma pessoa mais velha, um cara assim de 40 anos, dificilmente vai fazer isso. Não é que ele não vá pra festa, não vai ficar bêbado, mas ele tem muito mais clareza, assim, do que ele quer, de muito autonomia, acho que essa era a palavra que eu queria. Autonomia sobre a própria vida e sobre as próprias decisões. Uma parcela, né? Uma estabilidade, assim, na teoria. Muito na teoria, porque é o que a gente falou, né? Principalmente o homem gay, ele tá se descobrindo nessa época, tipo, mais velho. Então, né? Eu acho que é todo um... acho que é muito difícil a gente falar de envelhecer, porque tudo tá mudando muito rápido, né? A gente não sabe como é que vai ser o envelhecer nosso, por exemplo. Não sabe. Tipo, vai ser totalmente diferente. E eu falo isso não só que gay, tá falando pra todo mundo. A gente não sabe. Não sabe se é que a gente vai envelhecer, né? Tem que ver aí o Trump, enfim, né? Esse é um outro babado também. Agora, certamente vai ser uma coisa curiosa. Eu gosto da Rita Von Hunt, que ela fala num dos vídeos dela, assim, né? Sobre como que vai ser a nossa velhice. Depois que a gente passar essa vida de sexo, drogas e rock and roll, quem que vai te visitar no domingo? E será que um dia vai passar? Porque
a tendência é a gente ter cada vez mais, por mais tempo, né? Medicina, a gente tinha o Viagra, aí depois a gente tem tantas outras técnicas que fazem você se sentir muito mais bem disposto quando mais velho, hoje a gente tem, por exemplo, uma preocupação com atividade física que pode trazer mais bem-estar e mais força quando você tá mais velho. Então, tipo assim, também será que um dia passa? Mas é que nem eu estava lendo num livro, assim, falando sobre psicoterapia, que diz que por melhores que sejam as nossas técnicas, nada vai nos livrar da nossa própria humanidade. Então, assim, Tem que você ver. pode aplicar botox, pode fazer atividade física, você pode ter um corpo malhado, testosterona batendo no teto aos 70 anos de idade, mas o fato é que, assim, todos nós envelhecemos, envelheceremos, E morrer. morreremos, né? Temos um prazo de validade, um prazo limitado do quanto que a gente vai estar fazendo essas coisas aqui, e mesmo que a gente consiga postergar essa longevidade e ter uma vida, uma velhice com melhor qualidade de vida, o fato é que, assim, eu nunca mais vou ter 31 anos de idade, ponto final. É daqui pra frente, sempre. E sempre será. E talvez esse seja como a gente trouxe aqui, um dos grandes pontos que faz com que muitos homens gays mais jovens se relacionem com caras mais velhos e mais velhos se relacionem com caras mais jovens. Intercâmbio. É um intercâmbio com essa relação do tempo mesmo. É um intercâmbio e que pode trazer benefício se você fizer isso da maneira correta, se você tiver sempre a conversa, se você tiver se relacionando com uma pessoa que já tem também essa capacidade de ter o mesmo nível de conversa com você, de entender o que você fala, porque também não adianta se você, vocês falam idiomas diferentes, isso só vai trazer frustração e principalmente mais novo ele vai, sabe, se colocar às vezes numa fria muito grande. Então, cuidado. E se você curtiu esse vídeo, dê like, por favor, segue a gente, se inscreve, senão a gente nunca mais vai ver a gente. Não vai ver E aqui na descrição... Até que quando você encontrar a gente de novo, daí já vou estar mais velho de outra coisa. E não tá muito longe, né? E na descrição aqui também tem como saber como você pode apoiar o canal. E se você quer mais conteúdos, _ Lucas De Vito... em várias redes sociais, você pode me pesquisar. E Clínica LGBT, colocar minha clínica de saúde para pessoas LGBTs. E você? Você pode me encontrar no @meuPsiEgay, nas redes sociais que você achar. Se você não achar é porque eu não tenho. E também pode encontrar a gente no _ @podgay, lá no Instagram, onde toda semana, depois que a gente posta os vídeos aqui, nas quintas-feiras, nas segundas, em todas as plataformas de streaming, nós também produzimos conteúdos, trazendo um resuminho, trazendo aspectos importantes do vídeo que foi falado em post, onde a galera também compartilha, também comenta um kikiki em outra rede social. Então, tem vários lugares. Acompanhe a gente, eu acho que não é nem só por causa dos conteúdos, mas é porque nos comentários tem várias coisas interessantes, porque a galera que acompanha, que assiste, dá a sua opinião, geralmente critica. Quem segue a gente, que acompanha, é inteligente. Critica, faz amigos, marca banheirão, aquelas coisas assim. Então, se joga, faz parte da comunidade Podgay. E se você não gostou de alguma coisa do que a gente disse aqui... Eu não ligo. Não, eu digo sim. Eu quero saber que você lê não gostou, sozinho, tá? Mas eu quero que você faça uma crítica que seja coerente, uma crítica justa. Se você não gostou, diz pra gente do que você não gostou. Não concordo, não acho que é por aí. Li outra coisa que diz uma coisa diferente, eu vou adorar aprender. Agora, aqueles comentários que a gente recebe de tipo, não gostei, me fala o quê? Pô, a gente grava um vídeo de 50 minutos pra você dizer que não gostei? Nada? Não gostou de nada do que foi dito? É difícil, né? Ajuda a gente também a crescer e a construir esse canal, por favor. Depois desse grande desabafo que comoveu, imagino vocês, a gente espera vocês na próxima quinta e... tchau!